E esse vídeo está dividido em 3 partes. Na primeira, eu vou te explicar quais são os 2 tipos de consciência. Na segunda parte, vamos estudar um pouco as consequências da inconsciência, o que ela gera na nossa vida, como perceber se a gente está vivendo uma vida na inconsciência. E na terceira parte, a mais importante talvez, 3 passos simples para você sair dessa inconsciência e ligar essa luz da consciência. Bora lá? Primeiramente, quando a gente fala de inconsciência ou de consciência, tem 2 formas principais de entender isso. Didaticamente, então, a gente pode falar que a consciência daqui é do espírito. E essa consciência é uma parte desse mesmo espírito. É a alma humana, é a semente da alma humana que desce aqui na matéria, se deposita dentro dos seres humanos e como semente ela fica aí latente, esperando o momento em que possa nascer, em que possa crescer e se desenvolver na alma, que é aí sim essa consciência com todas as suas virtudes. Ela veio fazer um aprendizado. Então o Espírito, o Pai, o nosso ser de cada um, nos mandou para cá, para fazer esse aprendizado na matéria. E quando nós despertamos essa consciência aqui, ela começa a conectar os pontos. Ela começa a conectar essa existência, essa vida humana, esses eventos com algo mais transcendental. E começa a se reportar, a enviar essa informação para o espírito, a fazer essa conexão. Por outro lado, essa consciência que as pessoas que geralmente dizemos, que pessoa inconsciente, é da mente. É uma questão de educação, não é uma questão de despertar, é uma questão de ignorância, é uma questão de que a pessoa não sabe o problema que ela vai gerar tendo essa atitude. Aqui, por mais que a pessoa seja letrada, estudada, intelectualizada, não quer dizer que ela está desperta. Ela pode sim cumprir conscientemente com as regras do senso comum, com as regras que regem a sociedade, mas aqui ela até aprende a sair dessas regras, não por anarquia, não por rebeldia, mas porque em alguns momentos o padrão normal, o padrão social é contraprodutivo para o espírito. Essa daqui, ela entende, tá? Se eu era inconsciente em relação à minha alimentação, se eu era inconsciente em relação as minhas horas de sono, se eu era inconsciente em relação à minha relação amorosa, a mim mesmo. Eu leio um livro, eu entendo algo novo e isso muda o meu comportamento, isso me cria uma consciência, então eu já não vou sair por aí atravessando a rua sem olhar. Não, agora eu não faço isso inconscientemente, agora eu olho para um lado, recomendo olhar para o outro também, né? Porque a gente nunca sabe se o motorista está infringindo as leis, olha para os 2 lados e atravessa. Então a pessoa, por uma educação, ela entende, mas entender não gera uma mudança profunda aqui. Ela entende que ela não pode fazer ou que não deve fazer alguma coisa, mas ela não compreende, ela quer fazer, ela quer gritar, ela quer continuar seguindo esses impulsos do ego, mas agora ela se freia, ela se reprime, porque ela tem um conceito mental que diz para ela que isso é ruim, que isso é mal, ou o que seja. Vamos colocar um exemplo aqui, não quero atacar nenhuma suscetibilidade, mas falemos do cigarro, fumar. Eu acho que a maioria de pessoas, ou coloquemos o exemplo de um médico que estudou, a saúde, a vida, o médico entende que fumar faz mal para os seus pulmões, para a sua saúde, as toxinas. Ele entende. Mas que um médico entenda, que ele seja consciente disso, não quer dizer que ele não fume. Mas entender é outra coisa. Por quê? Porque ele está estressado, porque ele teve um hábito que se formou antes mesmo dele estudar medicina, porque tantas coisas podem acontecer e ele sabe, ele é consciente. Mas na parte da consciência, ele é inconsciente. Se ele pudesse sentir a dor que sente nos seus pulmões, se ele pudesse compreender
a dificuldade que as células dele, que esse corpo maravilhoso dele tem para liberar essas toxinas, para se recuperar. Se ele entendesse a importância que tem o pulmão dele num trabalho espiritual, numa respiração, talvez ele despertasse aqui, talvez ele deixasse, ele compreendesse e deixasse de fumar, não porque alguém disse que é bom ou que é ruim, senão porque ele compreendeu, ele experimentou, ele foi capaz de chegar à sua própria luz disso. Aqui, essa consciência segue normas, regras. A nossa personalidade foi formada com um montão de regras, não é assim? Escove os dentes, coma isso, coma 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço, janta, tome 2 litros de água, trabalhe, pague suas contas, case-se, tenha filhos, compre uma casa, não é assim? E a pessoa consciente aqui, ela busca fazer isso, né? Ela busca seguir o programa, porque isso é o que vai fazer feliz, vai dar segurança, vai... Aqui a gente segue a luz, por isso que a gente tem que fabricar a luz própria. Aqui a gente segue esse guia interior que fala Marco Aurélio, esse daimon do Sócrates, essa luz da consciência. E por último, essa consciência aqui, a vermelha, ela é exterior. Ela é uma consciência em relação às coisas do mundo, geralmente. Porque as pessoas aqui, elas estão adormecidas na sua consciência mais profunda. Mas elas têm esse intelecto, essa mente educada, que diz, não xingue os outros, não minta, pague as suas contas, faça tal coisa. E serve lá fora. Uma pessoa pode ser muito consciente lá fora, um excelente cidadão, um excelente pai, um excelente esposo, um excelente chefe, trabalhador, o que seja. Ela é uma pessoa totalmente consciente, mas não necessariamente isso se traduz em que é uma pessoa desperta, em que é uma pessoa que interiormente é consciente, conhece os seus processos psicológicos, conhece as reações negativas e positivas, como ela atua na vida, conhece as coisas que apertam os seus botões, consegue resolver os seus conflitos, consegue se aperfeiçoar. São 2 coisas bem diferentes. A pessoa que geralmente é consciente aqui, ela acaba passando isso para fora. Mas o oposto não necessariamente acontece. Espero que com essa pequena explicação podamos já diferenciar. Porque daqui para frente, quando eu falo em consciência, e aqui nesse canal interior, trabalho interior, a consciência que eu sempre menciono é essa. É interior, é compreensão, vem do espírito, é guiada pela luz própria. Tá bom? Vamos lá para o próximo ponto. E agora vamos entender então o que é essa inconsciência, como nós podemos perceber que interiormente estamos inconscientes, adormecidos. A inconsciência, no fim, é a falta de consciência, né? O oposto. Impaciência é falta, o oposto da paciência, a intolerância da tolerância. E a inconsciência, no nosso caso aqui, espiritualmente falando, é a nossa consciência adormecida. A consciência humana, divina, que vive no ser humano, e a vida em si só existe no momento presente. Não existe um passado, não existe um futuro. Existem projeções que a gente faz no futuro, existem memórias que a gente armazena no passado, do passado, mas basicamente, quando nós estamos inconscientes, quando não estamos aqui. Durante este vídeo, você vai pensar em outras coisas, você vai se distrair aí, talvez com a sugestão de outros vídeos, alguém vai te chamar, e quando você percebeu, você já não estava mais aqui, você já não estava mais me escutando. E mesmo aqui, sem nenhuma distração fora, a nossa mente, as nossas emoções, elas reagem, não é assim? Uma forma muito fácil da inconsciência atuar é com os juízos, com os preconceitos que a gente faz aqui. Então eu estou aqui falando. E a sua mente, o inimigo secreto, ele está comparando tudo com o que você já conhece. Ele está falando, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Ele vai naturalmente buscar as coisas que convêm para você
escutar e as coisas que não. E é muito natural, um processo, essa inconsciência está tão arraizada na nossa vida, na nossa criação, que você vê uma pessoa na rua e sem perceber você já julgou ela. Você já falou, pô, não sabe combinar roupa. Olha esse sapato com essa calça com não sei o quê. E esse cabelo e não sei o quê, essa pessoa bonita, ela é feia, ela é alta, ela é baixa. E isso a gente faz para tudo instantaneamente. Então sair dessa inconsciência é cortar esse processo automático de juízo, de sair do presente, de alimentar inconscientemente, sem perceber, essas emoções, esses pensamentos, essas atitudes que não vêm da consciência do ser, do espírito, do bom, vem do inimigo secreto. Essa consciência acaba gerando na nossa vida escuridão. Essa escuridão é essa incapacidade nossa de perceber o que está acontecendo, de ver como a gente reage negativa ou positivamente frente às situações. Então, quando nós saímos e começamos a despertar, é como um cego que toda a vida, não um cego, uma pessoa que pode ver, mas que toda a vida ficou com os olhos fechados. Ou ficou num quarto escuro. O dia que ela abre o olho, né, esse bebê saindo do ventre da sua mãe, ele vê a luz e ele não pode abrir o olho, é muito forte. Ou como que alguém pegasse uma lanterna e colocasse ele no nosso olho. A luz é boa, mas quando a gente está saindo da escuridão, um pouquinho de luz já é bastante. E por isso que a gente não pode despertar, ou por isso que o nosso ser não nos desperta assim, de uma vez. É gradual. Despertar é porcentagem por porcentagem. É um pouquinho de luz que vai entrando nesse recinto escuro. Então não é uma questão de que eu sou 100% consciente ou 100% inconsciente. É uma questão de que se eu começo a despertar, ao longo do meu dia, em algumas áreas da minha vida, eu começo a ser mais consciente de mim mesmo. Eu começo a perceber. E sigo praticando, sigo avançando e começo a perceber um pouco mais. E um pouco mais. E um pouco mais. Se a gente realmente despertasse totalmente para a realidade, a gente enlouqueceria. E a gente não teria o tempo de assimilar todo o aprendizado que a gente tem que fazer disso no tempo. É como querer colocar numa planta o adubo de 10 anos. Acabei de plantar uma macieira e eu quero que ela cresça muito rápido. Então eu vou colocar um caminhão de adubo aí na macieira para que o que ela ia receber em 10 anos, assimilar pouco a pouco, eu vou dar para ela em um dia. O que a gente vai fazer com a macieira? Matar ela de muita luz. Então, a escuridão é uma característica disso. E sair da escuridão não é acender a luz e tá tudo iluminado. É ir pouco a pouco ligando algumas luzinhas que estão por aí dentro dessa sala. Outro aspecto dessa inconsciência, dessa escuridão, é que nós cometemos erros. Como digo, não são erros para o mundo, são erros para o espírito. E só quando a gente sai dessa inconsciência, a gente começa a perceber quantos erros nós cometemos. E isso é algo que a pessoa tem que ser sincera consigo mesma. No mundo, na vida, as pessoas lutam por esconder os seus defeitos. Se elas cometem um erro, espero que ninguém tenha visto. Mas nós aqui nesse caminho, a gente quer encontrar os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas debilidades. Porque só sabendo o que eu tenho de mal, ou de não tão bom, eu vou poder corrigi-los. E aqui, quando eu começo a despertar, a sair dessa inconsciência, eu começo a perceber quantos erros eu cometo na minha alimentação. Quantos problemas eu estou gerando para as minhas células, para as minhas mitocôndrias, para o meu fígado, para os meus pulmões, para o coração, para o sistema linfático, por inconsciência. E isso nas minhas relações, isso comigo mesmo, com a minha paz, com a minha tranquilidade, com a minha relação com Deus, com o meu ser. E um terceiro aspecto que está relacionado com esses erros é que vivemos no pecado. E aqui eu não quero
parecer, né, esse dogmático aí, nem falar que a gente vai para o inferno, que ainda que se vivemos assim, vamos. Mas temos que entender que pecado é algo que a gente faz e que vai nos causar consequências negativas. Dano. Um pecado é simplesmente a lei de ação e consequência, alguns chamam de karma, em ação. Porque se eu mentir, se eu falar alguma coisa que não é, eu estou abrindo as portas para que o universo, por uma lei de ação e reação, me devolva isso. Então, um pecado é tudo aquilo que a gente faz e que vai voltar como um bumerangue para a gente mesmo. E é a gente mesmo criando as nossas próprias dores. Então, viver uma vida se purificar dos pecados é ir pagando essas contas de tantos erros, de tantas coisas que voltam. Se alguma pessoa mente para você, porque em algum momento da sua vida ou das suas vidas você mentiu. E quando essa mentira volta para você, não é para você ficar bravo com ela. É para você compreender que na inconsciência você cometeu erros, você fez certas coisas que agora voltam para que você possa aprender. Para que você reflita sobre a mentira. Que feio é, né, que a pessoa te diga uma coisa e faça outra. Que ela te engane. E aí você pode aprender a ser verdadeiro. E aí você pode pensar 2 vezes antes de que saia inconscientemente ou conscientemente uma mentira da sua boca. Então, por que é importante a gente sair da inconsciência? Porque a gente precisa chegar na luz. A gente precisa deixar de cometer tantos erros, de gerar tantas ações negativas contra nós mesmos. E esse é o segundo ponto, então, que eu queria tocar nesse tema. E agora vamos para a parte prática. O que a gente pode fazer para sair da inconsciência? Bom, então, como que a gente sai da inconsciência? Eu quero simplificar isso e fazer uma analogia com uma casa. Essa casa é esse corpo. É o seu templo do Deus vivo, que atualmente provavelmente não é um templo. Quando a gente sonha com casa, geralmente a gente tem que ver como que é o estado dessa casa. E, geralmente a gente sonha com a casa que a gente morou, né? Mas se essa casa está mal cuidada, simboliza que o nosso corpo está mal cuidado, que essa casa de Deus está mal cuidada. Se ela está bonita, ela está elegante, ela está cheia de flores, com um jardim lindo, está bem. Então, dentro dessa casa aqui, imaginemos que o céu está totalmente nublado. A luz do sol não chega, não consegue chegar. Então, esse dia está escuro. O seu ser, ele não consegue passar essa barreira dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas ações, da sua desconexão com o presente. Você está totalmente desconectado. E aqui tudo é escuro, não só a casa, todo o ambiente aqui. Chuvoso, sombrio. Quando nós começamos a sair dessa escuridão, quando a gente começa a observar nossa mente, as coisas, a gente começa a pouco limpar esse céu. E essa luz do nosso ser, ela começa a chegar na nossa vida. Pode ser por meio deste vídeo. O seu ser, por meio do algoritmo, do nosso querido algoritmo, ele traz para você o que você precisa. Essa luz, mas bom, como existe o dia, existe a noite. Então esse sol, ele não sempre está ali iluminando e dando essa alegria, esse impulso espiritual. Às vezes vira a noite e você fica sozinho. Você tem que ter a sua luz própria aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é que dentro dessa casa está uma escuridão total. Você não sabe onde estão as coisas, você vai andando e tropeça com as coisas, você não sabe se ela tá limpa, se ela tá suja, você escuta outros barulhos, parece que tem mais gente lá dentro. Então, o primeiro que nós precisamos fazer quando a gente chega num quarto escuro, né? A primeira coisa que a gente busca é luz. Onde é que tá o interruptor? A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui dentro é começar a iluminar essa casa. Dentro dessa casa, nós temos umas velas que atualmente estão apagadas. Atualmente, quando a pessoa está na inconsciência total, essas velas estão apagadas.
Mas você já tem essa vela na sua mão. Essa vela já está aí, você precisa acender. Você também tem o isqueiro aí, o fósforo. Isso daqui, esse primeiro passo, acender isso, é colocar essa força de vontade suficiente para despertar no momento. Se você vê os meus vídeos, você vai falar, todos os vídeos são iguais. Sim, são quase iguais, porque o trabalho é o mesmo. Não é do outro mundo. São formas diferentes de falar da mesma coisa para que talvez, em alguma forma diferente, te ajude melhor ou menos. Mas, no fim, primeiro, se isso está escuro, não é consertar o telhado, não é abrir a porta, não é... Bom, abrir a porta pode ser. É despertar. É tirar o isqueiro do bolso, o fósforo e acender essa velinha. Isso daqui a gente faz com a nossa respiração, com a meditação, com tantas técnicas de mindfulness, atenção plena. Mas quando a gente acende, a gente vai poder ver uma parte dessa casa, não vai? Esse é o nível de consciência que a gente vai ter nesse momento. Mas isso é suficiente para chegar aqui na mesa e olhar e falar, nossa, aqui no escritório eu tô com as coisas da cozinha, ai, tem um negócio quebrado aqui. Eu começo a observar essa parte. E eu começo a perceber que aqui, nessa mesa, tem outra vela e tem outra. E eu então acendo essa vela, eu amplio essa consciência. Eu começo a observar áreas da minha vida, áreas da minha casa e começo a ordenar elas. Então eu desperto e começo a refletir, eu começo a fazer as coisas bem. Num segundo momento, falo o epiteto, essa consciência, essa luz, nos coloca num estado de vigilância, ou a gente precisa cultivar essa vigilância. Essa vigilância onde é? Aqui, ó, na porta. Porque eu te pergunto, quando você sai de casa, você deixa a porta aberta, escancarada? Ou quando você está em casa, a sua porta está aberta, escancarada para quem quiser entrar? Não, né? E mesmo você fechando a porta, se alguém tocar na sua porta, você deixa entrar? Se alguém pedir licença, por favor, deixa eu entrar? Você deixa entrar? Não. Você quer saber quem é você. Quais são as suas intenções aqui na minha casa? Você está vigilante, você está cuidando o que é seu, não é assim? O mesmo nós temos que fazer aqui. Aqui fora da casa está o mundo exterior, estão os eventos. Dentro da casa estão os seus estados... Que feia essa letra. Interiores. Estados interiores. Você tem que estar vigilante, você tem que estar aqui na porta. Quando alguma coisa acontece lá fora, é como que alguém quisesse entrar na sua casa e fazer o que quiser lá. Então imaginemos um exemplo de que alguém te criticou. Você fez um trabalho tão bom, você estava tão orgulhoso disso, e a pessoa criticou, a pessoa estava de mau gênio, não sei o que aconteceu, ou com razão, ela te criticou. Quando essa crítica chega, se você não está aqui na porta, essa crítica entra e chega lá na cozinha e arregaça os pratos e, sei lá, corta as cortinas e faz um monte de problema. Ela te gera ira, incompreensão, ressentimento, dúvida, vergonha. Ela faz um grande problema aqui dentro. Ela altera totalmente os seus estados interiores. Mas se você estiver vigilante aqui na porta, quando essa crítica chegar, no momento que você está escutando ela, você já começa a perceber, opa, tem gente querendo entrar na minha casa. Tem gente querendo assaltar a minha paz, a minha serenidade. Eu vou deixar ele entrar? Não. Você reflete, você analisa, você vigilantemente desperto, fala, por que eu estou ficando bravo com essa pessoa? Ah, é porque eu tinha expectativas erradas. Eu mesmo falei para mim mesmo que o meu trabalho é muito bom. Que, nossa, a pessoa só pode ficar feliz com o que ela vai ver. E eu mesmo já me preparei para o fracasso.
Então, meu problema foi esperar demais. Ah, não, eu depositei muita fé nos outros e eles me decepcionaram. Ah, não, eu esqueci que as pessoas também têm maus dias, que elas também vão estar de mau humor. E quando ela não me respondeu bem, eu fiquei mal. Então você tem que cuidar dessa porta aqui. Para que não entre a luxúria, para que não entre a inveja, para que não entre a vergonha, a culpa, o medo, o ressentimento, o ódio, a preguiça. Tudo isso, eles estão aqui na porta. No fim, acho que está cheio. E tem os que já estão dentro da casa. Tem os que já vivem com você. Os parentes, né, que fala Krishna. Krishna diz a Arjuna, você tem que lutar contra os seus parentes. E Arjuna fala, mas como assim com os meus parentes? Se eles são minha família, eu gosto tanto deles. Os parentes são os que já estão vivendo aqui na casa. Se você é uma pessoa muito brava, um dos seus parentes é a ira, que dorme aí na mesma cama que você, que come todo dia com você quando você está vendo as notícias e fica bravo com o que está acontecendo no mundo. Como é possível isso? Que nível a humanidade chegou e não sei o quê. Tem um monte de gente já aqui dentro dessa casa. Por isso que Jesus, né, numa parte da Bíblia lá, ele tem que tirar os mercadores, os comerciantes do templo. Porque isso daqui nem é uma casa, né? Isso daqui tem que se converter num templo para que o seu ser possa viver, possa oficiar, possa fazer os rituais sagrados aqui. Então você tem que tirar todos eles, que são os comerciantes do ego, os comerciantes que vendem essas emoções puras, essas virtudes pelas coisas do mundo. Ah, eu te dou a minha honestidade por um pouco de dinheiro. Ah, eu te dou a minha lealdade por um pouco de luxúria, de prazer. Ah, eu te dou a minha tranquilidade por isso. E esses comerciantes, eles estão ali fazendo os negócios da carne, do mundo. E por fim, aí sim começa o que é o nome desse canal. Num terceiro passo, quando a pessoa já vai despertando, quando você já aprende a ser vigilante, quando você começa a conhecer esses parentes, começa a ver que tem um monte de gente querendo invadir a sua casa, você tem que começar a fazer o trabalho de tirar, de limpar essa casa desordenada por tanta gente que já esteve ali, por organizar cada coisa em seu lugar, os pensamentos, as emoções, as ações, por ventilar essa casa, oxigenar esse corpo, essa vida, abrir as janelas, deixar que o sol entre, por decorar essa casa, por renovar ela. Imagina que você vai receber a visita de um rei, de uma família real, uma família sagrada. E como você vai querer receber essa família? Imagina que você vai receber o Mestre Jesus, o Mestre Buda, Maomé, Confúcio, Sócrates. Não sei, você escolha. Mas o mais lindo é receber o seu ser, né? Que é a sua mãe divina. Essa é a minha forma, que eu pensei que ia ser um pouco mais rápida de explicar, mas o importante é que você possa entender bem como é sair da inconsciência. O que é essa inconsciência? Quais são esses tipos de consciência? E simplesmente começar a fazer esse trabalho, que é um processo contínuo de despertar, de nos manter vigilantes, de fazer esse trabalho interior, esse aperfeiçoamento moral, espiritual, essa autorrealização que muitos falam. E esse é o objetivo aqui, nesse canal, iluminar essa casa, renovar totalmente essa casa, para que o nosso ser algum dia possa morar aqui. Para que essa paz, essa alegria, essa harmonia que às vezes nos visita, possam já dizer: isso aqui é meu, esse corpo é meu. Meu filho fez o trabalho que ele tinha que fazer, agora eu posso morar. Porque ele não pode morar na sujeira, na podridão. Ele tem que morar em um lugar bem limpinho, digno totalmente da realidade divina.
Isso é o que nós viemos fazer aqui. O objetivo desse canal é fabricar a nossa própria luz, é sair dessa inconsciência. Eu sou o Douglas, o seu amigo espiritual aqui no Trabalho Interior, onde falamos de autoconhecimento, despertar da consciência, espiritualidade prática. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Espero de coração que você tenha um lindo dia, que você pratique diariamente o que você precisa prestar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.